E o nosso convidado cobriu grandes momentos da história do Brasil, bateu recordes de audiência e é um dos maiores âncoras da nossa TV e apresenta todas as noites o SBT Brasil. Pela primeira vez no De Noite, ele vem falar da sua história no jornalismo, da sua trajetória de vida e do navio que ele está construindo. Isto mesmo, este cara tem um navio. É um prazer inaugurar um novo cenário, a nova temporada com este amigo, Diguinho. Carlos Nascimento! Nascimento, é um prazer recebê-lo. Estamos estreando o nosso cenário novo com você e não poderia ser de melhor maneira. Lindo o seu cenário. Obrigado. Lindo, maravilhoso. Está de parabéns, você e sua equipe. Obrigado. E me desculpe pelos 4 anos de atraso. Imagina, você veio na melhor hora. A gente convida o Carlos Nascimento há anos, faz anos. Desde que a gente chegou no SBT, o Carlos foi uma das primeiras pessoas que nós convidamos, porque é um dos caras que eu mais queria entrevistar, que eu vejo pouca entrevista sua, quase nenhuma. Mas veio e não numa oportunidade melhor, porque o Carlos está estreando nossa temporada 2020 e o nosso novo cenário, e vai ser a melhor entrevista do mundo, tenho certeza. Antes de mais nada, eu quero agradecer a emissora que o Carlos Nascimento trabalha por ter autorizado ele a vir aqui no De Noite hoje. Muito obrigado. Você aceita um drink? Eu não bebo em serviço. Você não Mas bebe? se você insistir, eu aceito. É mesmo? É, claro. Vamos fazer, você não bebe alcoólico? Aqui não. Aqui só tem bêbado. E se o médico estiver assistindo, também não. Você vai apresentar o jornal depois, saindo daqui? Eu vou. Então é o seguinte, Juliana, dá um drink não alcoólico pra ele, tá? Não, sem álcool. Sem álcool. Isso. A Juliana agora, a gente bancou um curso de bartender pra Juliana. Ó, maravilha. E ela agora é a melhor bartender que tem. A gente está preparando o elenco para quando o programa acabar já ter um emprego fora daqui. Muito bem. Porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar empregado aqui com as coisas que eu falo. Mas é uma arte que eu... Exatamente. É uma arte que eu admiro muito, essa. A de... Olha lá, pronto. Maravilha. Faltou. Isso. Pronto, você vê que é... Qual que é o nome do drink? É água. Mas agora que você é uma bartender, você pode pôr nome nos drinks. Esse aqui vou batizar de enchente, porque nem o guarda-chuva segurou, tá É bom? boa. Só tem água, muito bem. Aplausos. Muito obrigado. Vem cá, Juliana. Vem cá. Saiba que o programa tá bancando o seu curso de bartender, é porque a gente não sabe até quando eu vou ter emprego aqui. Eu tô sabendo. Isso. Então, assim, você já vai preparando aí pro mercado de trabalho caso tudo acabe, tá bom? Pode ser, pode Um abraço pra E você. é água mesmo, É né? água mesmo, molhada. Boa. Hã? Agora, vem cá, Carlos, você tá completando quantos anos de SBT? 14 anos. 14 anos, É. agora em 2020. 14 daqui 3 dias. Daqui 3 dias? É. Então, parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Agora, passou rápido, hein? Na minha cabeça não faz quase 15 anos que você tá no SBT. Nem na minha. Muito né? rápido. Aliás, várias coisas em direção ao futuro, para mim, não aconteceram. Eu ainda estou lá atrás, viu? Você ficou quantos Eu anos? me sinto com 30 anos ainda. Não, e você pode se sentir, porque você tá igualzinho, sempre esteve. Ah, que isso. Qual que é o creme que você passa no rosto? Que você tá... Cabelo, o rosto tá igualzinho, cara. Eu não passo nada, você acredita? Qual que é a sua genética? Porque, cara, você tá inteiraço. É assim, eu sou 50% italiano, parte dos meus avós maternos, avó e avô. São todos do Abruzzo. Eu sou 25% índio, do meu avô piracicabano, e 25% alemão, da minha avó, que é a parte que eu menos conheço da minha vida e da minha família.
Eu acho que a parte genética que segura bem é do índio. Só é. Você não acha? Oh. O índio e negro são os que melhor envelhecem. É, o Cornélio Pires. Aí. Apesar de ter algum negro que tá bem acabado, jovem, mas é uma exceção à regra. O Cornélio Pires, que é folclorista, né, dos caipiras, escreveu isso, que o índio não tem problema de pulmão, nem de dente, e o cabelo fica sempre preto. E, segundo ele, são todos mulhereiros. Você herdou isso aí dos índios também? Eu não, imagina que Você nasceu onde? eu... Sempre assim, né? Você é a primeira pessoa que pergunta onde você nasceu. Todo mundo fala assim, de onde você é? Eu perguntei certo ou errado? Você perguntou certo, mas o brasileiro não faz esse tipo de pergunta. De onde você é? De onde você é? Eu sou de Dois Córregos, estado de São Paulo. Mas nasceu lá também? Eu nasci em Jaú. Mas qual a diferença? A diferença é porque eu só nasci. E aí minha mãe foi lá para fazer o parto, no dia seguinte ou semana seguinte eu fui embora para Dois Córregos. E toda a vida eu morei e vivi lá. Dois Córregos. É pequena são a cidades cidade? próximas, é pequena. Então, assim, algumas pessoas ficam chateadas comigo. Pô, mas você nasceu em Jaú e fala que é de Dois Córregos. Não é verdade. Eu amo Jaú também, minha terra natal. Mas eu sempre vivi em Dois Córregos. Então, eu sou dois corriguense. Lá, minha primeira namorada, primeiro emprego, os grandes amigos da minha vida. Pronto. Você é tipo o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo brigavam para ver De onde que ele é? da onde que ele era, né? As Não. cidades vizinhas falavam, Comigo uma era é de o lá, outra era contrário, de... assim, brigar para ver de onde que eu não sou. Não, ele é de Dois Córregos. Aí Dois Córregos fala, não, ele é de Jaú. Vamos ver foto do Carlos Nascimento aí, novinho, cadê? Olha, Olha. puxa vida, ó. Aí é o Carlos Nascimento bem depois do nascimento, né? Isso Poucos aí, anos depois do nascimento. isso deve ser no Crisma, no dia do Crisma, eu acho, mais No ou Crisma. menos, 5, 6 anos. Pegou fogo no carro do bispo no dia que eu fiz o Crisma. Você acredita? É sério. É uma imagem que nunca me saiu da cabeça. Foi nessa O época. carro do bispo pegou fogo? Pegou. Era um carro super chique, e pegou fogo e apagaram com cobertor, assim, sabe? Então, é uma imagem que ficou muito marcada pra mim. Mas foi depois ou antes da crisma? Depois, o bispo foi almoçar, ficou todo mundo esperando ele sair da casa do padre para falar tchau, né? E quando ele entrou no carro, o carro pegou fogo. Aí tiraram o bispo correndo e tal. Mas, Travão, pergunta mais coisas. Esse foi o primeiro evento jornalístico que você cobriu? Eu acho que sim. Eu sempre fui muito detalhista com as coisas, sabe? Daria uma boa manchete. Inferno no carro do bispo. Queima Jesus. Não, isso não. Tem mais uma foto aqui do Ai, Carlos meu Deus Nascimento. Cadê? Olha, até isso foram buscar, gente. Eu não acredito. O Cabo 8. Cabo 8? Cabo 8, Nascimento, TG 02224. Comandando o pelotão no dia do exame final. Que não aparece aí, mas tem um capitão me entrevistando. Aí eu tinha que responder as coisas. Amanhã é tiro de guerra? Tiro de guerra, Você chegou a ir pro exército depois do tiro O de tiro guerra? de Você chegou a fazer guerra carreira é uma militar? forma mais suave do exército, né? Na verdade, é quase uma escola. Mas a gente cumpria todas as obrigações militares, fazia guarda. Tem algum trauma do tiro de guerra ou alguma Pelo coisa... contrário, foi uma época maravilhosa. Mas já aconteciam umas coisas engraçadas no tiro de guerra? Aconteceram muitas coisas engraçadas, né? Muitas coisas engraçadas. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer um exercício de madrugada que era saltar do caminhão e ter que voltar para o quartel sem luz, sem nada, guia, bússola, nada, tinha que chegar lá de volta, né? E aí, e eram em 3, todos em grupos de 3. E não podia voltar sem os colegas. Aí 2 voltaram e largaram o colega no meio do caminho. Aí o sargento ficou louco, sabe? E me chamou e falou assim, pô, ele era carioca, né? Pô, vamos lá, pô, esses caras largaram lá o soldado. Aí mandou eles na frente, falou, vocês voltem lá e achem o soldado, não importa como. Depois nós fomos um pouquinho depois, eles estavam os 2 sem camisa, no alto de uma árvore, olhando assim. Você falou, pô, vocês estão tomando sol, não estão procurando. O senhor falou que podia ser de qualquer jeito procurar aqui, ele não passou ainda. Ué, tá certo, horas. Ué, tem mais um aí, cadê? Onde? É você, cara. Outra cara feia, não? Pelo amor Quantos de Deus. anos aí? Eu tinha 15 anos, você acredita? Eu estava mais velho do que eu estou hoje. Na foto,
Claro. Aí, Olha lá, o que tá que é vendo aí? lá? México 70, tá vendo? Lá, quadro México atrás? 70, Copa Isso do Mundo. essa é a Rádio Cultura de Dois Córregos, onde eu comecei minha carreira. Eu fazia um programa chamado A Cidade é Notícia. Esse microfone que aparece ali, eles me deram depois em homenagem. Você tem ele ainda? Eu tenho, eles colocaram num pedestal, uma dedicatória. Você tem em casa até hoje? É. Você foi influenciado por quem da família para ir para o rádio? Tinha algum comunicador? Pelo contrário. Seu pai fazia o quê? Meu pai era viajante. Ele falava bastante, mas não no rádio. E sua mãe? Minha mãe era professora. Professora primária. Ela não queria nem ouvir falar de rádio, ela detestava essa história. Mas é assim, um dia ela falou, você fica aí para a rua aí andando de bicicleta, chutando bola, eu queria que você fizesse alguma coisa, né? Onde você quer trabalhar? Falei, lá na rádio, que eles não fazem nada, ficam ouvindo música o dia inteiro. E é verdade. Não é verdade. Nada. É você? Aí foi quando eu comecei, eu era sonoplasta, eu comecei de calça curta no dia 15 de novembro de 1968, era uma eleição municipal. Você fazia os barulhinhos com coco? Fazia... Chegou o cavalo? Não cheguei, não, só punha disco, tirava disco e batia o gongo quando morria alguém, infelizmente tinha que bater o gongo. Isso é legal, hein? Eu fiz Morreu, isso. bateu. Vamos fazer isso no de noite? Sempre que morrer alguém, nós bate o gongo? Vamos fazer o gongo da morte no de noite? Eu não vou poder fazer, porque eu acho que eu vou ser o primeiro. O interessante é assim, tinha 3 gongos. Um era de morte, o outro neutro e o outro de alegria, né? Então, às vezes entrava algum sonoplasta novo, ia anunciar uma morte, um falecimento, o cara apertava o gongo da alegria. E o diretor ficava louco. Mas depende de quem morrer, às vezes é uma E alegria a família mesmo. reclamava, porque todo mundo estava acostumado. Né? O gongo da morte. isso É aí. engraçado esse conceito. E você veio para São Paulo para estudar jornalismo? Eu vim para fazer o vestibular já como jornalista. Naquele tempo tinha poucas faculdades, pouquíssimas. Minha mãe queria que eu fizesse a USP, mas eu queria fazer a Casper Libero porque eram 3 anos só. Ah, mais fácil. Aí eu entrei em 4º lugar na faculdade, sem fazer cursinho. E aí todo mundo falava... Ali na Avenida Paulista? Ali na onde Paulista. é a Gazeta hoje. Aí falava, você entrou porque lá não tinha matemática, não tinha... É verdade, não tinha naquele verdade. tempo, né? Mas 3 anos depois, minha mãe falava isso. 3 anos depois eu falei, vou mostrar para ela. Aí eu entrei no Mackenzie, no Direito, fazendo o vestibular com Biologia, Física, Química e tal. Infelizmente não concluí. Mas que eu falei para minha mãe... Mas quem entrou, entrou. Mas chegou a fazer direito quantos anos? 6 meses só. Aí Não dava. Aí eu tive que me casar, fui trabalhar, já era repórter da Globo, aí não deu. Com o jornalismo, você começou com esporte, com notícia? Com o quê? Eu comecei fazendo musical, né? Todo mundo... aquela história, um dia o locutor falta e você faz, né? Era um programa chamado O Comando é dos Brotos. Às 2 horas da tarde, a música tema era O Milionário. Aquele que manda cartinha, aquelas coisas. Mas aí o que dava uma graninha a mais para mim era o futebol. Né? Eu organizava as coberturas, a rádio pedia 90 mil cruzeiros e o que fosse a mais era meu. Né? Aí eu comecei como repórter de campo, mas o diretor da rádio, que era o locutor, sabia que eu queria ser narrador. Aí um dia, num jogo, ele mandou me avisar no intervalo, falou, fala para o Nascimento subir na cabine, porque o Clineu não está passando bem e ele vai ter que fazer o segundo tempo. Aí você foi. Eu falei, está passando bem? Coisa nenhuma, isso aí é armação. Mas aí eu fui e fiz direitinho, cometi um erro de português. Mas você não queria ir? Eu queria, mas estava com um pouco de receio, né? Mas fiz super bem. Tirando um erro de português, que depois ele me cobrou. Ah, né? mas isso é de menos. Eu falei assim, atenção, entrou na bola, trupica, entrou na área, trupica na bola e cai. Você lembra até hoje o que você falou, cara? Lembro, claro que eu lembro. Pô, ouvi muito por causa disso, né? Por causa do trupica? Trupica. Não podia falar trupica? Você vê como é que é, uma rádio do interior em 1970 e pouco. Não podia falar Havia trupica. um cuidado bárbaro com a língua, com voz, com cultura, com tudo. E hoje qualquer idiota apresenta um talk show na TV em rede aberta, cara. Falando as piores coisas, não é? E outro apresenta o telejornal. Não vê não? Não vê não? Aliás, como é que você foi da rádio pra TV Globo? A Globo foi o primeiro? Foi a primeira emissora? Foi a primeira emissora. Eu vim do interior para cá e eu queria ser narrador de futebol. Passei pela Rádio ABC de Santo André, cheguei a transmitir meio tempo de um jogo importante, jogo profissional. Aí a Rádio Nacional, para onde eu deveria ir, acabou com a equipe esportiva. Em 74, o Brasil perdeu a Copa.
Aí me ofereceram uma vaga no aeroporto de Congonhas, como setorista. Eu fiquei 6 meses em Congonhas. Para fazer aquela voz, atenção, portão Não. 9. Eu tinha que dar a previsão do tempo e tinha uma sala de imprensa em Congonhas, por onde passavam todas as figuras interessantes, né? Então, a minha missão era essa aí. Numa dessas, eu fiz uma entrevista com o Dr. Christian Barnard, que era aquele cara que fez o primeiro transplante do coração, ficou famoso. Ele passou por lá, né? A gente ficava de olho em quem passava. Entendi. Depois, eu fui para a Rádio Nacional, quando o Silvio fazia programa ainda lá. O Silvio Santos ainda tinha o programa na Rede Globo. Na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional. Na hora do almoço. E eu fazia o Globo no Ar, aquele noticiário. O meu sonho sempre foi fazer o Repórter S, mas aí, quando eu vim para São Paulo, acabou o Repórter S, né? O Globo no Ar era o mais parecido. Então, eu trabalhei 3 anos fazendo isso, depois fui para a reportagem na rádio, e aí o meu chefe da rádio foi para a TV Globo, aí começou o Bom Dia São Paulo, que foi o primeiro telejornal matutino. Precisava de um cara para falar ao vivo no trânsito de manhã, aí eu fui para lá. É impressionante como a sua imagem no SBT é muito forte, mas na Globo também. Também trabalhei 28 anos lá. 24 na televisão, 4 na rádio. É tempo pra caramba, né? Muito. Agora, você... Tomar uma vodka aqui. Fica à vontade. Você já teve... já correu risco de vida? Correu risco de vida? Morando no Brasil, corro risco de vida todo dia. Eu vou correr hoje, a hora que eu for pra casa. Mas não é? É total. Eu acho um absurdo o que se passa hoje no nosso país. Absurdo. É uma coisa louca. Eu tenho um VT aqui. Vamos assistir e você me fala o que estava acontecendo. Você lembra esse dia? Esse vídeo está aí na televisão há mais de 40 anos, né? Porque ele é impactante. Na verdade, a gente mostrou um trechinho, tem mais trechos desse tiroteio. Aí foi o seguinte, teve um sábado, eu estava em casa de folga, me ligaram dizendo que era para correr lá para Jacareí, que tinha uma rebelião, uma fuga de presos. E nós chegamos lá sem saber o que estava acontecendo e estava tudo quieto, parado, sabe? Eu não sabia nem para onde ir. De repente começaram a tirar. Aí eu falei para o câmera que estava comigo, vamos deitar. Tinha um Opala assim, a gente deitou atrás. E eu falei para ele, você vai filmando que eu vou narrando ao vivo, porque senão não vai dar tempo de entrar no jornal. Bom, aí fizemos tudo isso, né? O helicóptero levantou, levou a fita, nós ficamos, aí vem o cara fazer para mim, a fita não era aquela. A fita verdadeira ficou. Aí eu falei, e agora? Eu olhei, tinha um motorista... era ouro essa fita aí, mano, era um tiroteio. Aí tinha um motorista de táxi sentado no capô do carro, assim, sabe, olhando para o céu, né? Que não queria nada com nada. Eu falei, moço, quanto o senhor quer para levar essa fita aqui para São Paulo agora? Eu falei, eu nunca fui para São Paulo. Eu falei, é só pegar a Via Dutra e ir reto. Lembrando, não existia GPS nem nada parecido na época. Eu falei, quanto? Eu falei, não importa quanto o senhor vai cobrar, eu pago o dobro, o senhor, por favor, tem que sair agora, essa fita é para o Jornal Nacional. Aí o cara veio, entregou a fita direitinho e a matéria saiu. Achou? Achou, deu tudo certo. Uma coisa importante, morreu um refém, o refém que estava dando garantia de fuga aos policiais, Franz Horsford. Ele era um advogado e ele morreu traiçoeiramente nessa situação, né? Porque ele não sabia que haveria o tiroteio. E hoje estão pedindo, inclusive, a beatificação dele. Que doideira. O advogado Franz, lá de São José dos Campos. Isso aí foi nos anos 80? 81. 81. Tem algumas fotos do Carlos aqui. Vamos ver mais algumas fotos. Cadê? Ixi, ó. Minha primeira credencial de imprensa, quando eu trabalhava no Democrático, lá na minha cidade de Dois Córregos. Esse aí é Dois Córregos. Tem mais uma cara aí. lindo. Olha aí. Aqui já é na redação da TV Globo, em São Paulo. Aí já é nos anos 80, né? Era uma Olivetti essa máquina. Meu pai consertava máquinas de escrever e trabalhava na Olivetti. Eu vejo uma, eu lembro dele na hora. Essa aí. Cadê? Isso é na Bolívia, um programa, o Globo Repórter, sobre tráfico de drogas. A primeira vez que a gente filmou um pé de coca. Até então se falava muito na coca, na cocaína, mas nunca ninguém tinha mostrado a árvore, entendeu? E aí nós fomos nas lavouras de coca, eu filmei e esse programa mostrou. Mas vem cá, eu já fui para a Bolívia pelo CQC, fui no meio do deserto da Bolívia, e o que os bolivianos mais fazem é mascar coca. Você chegou a mascar lá? Não masquei. É amargo, cara. Eu masquei. Eles vendem saco na rua por causa da altitude. Eu não masquei. Tem mais aí? Cadê? O que mais? Isso aí é em São Joaquim, Santa Catarina, todo mundo vestido a rigor para o frio, né? Com boina preta. Aí eu pareço um italiano mesmo, que
Aí, cadê mais isso aí. uma? Essa foto é importante, é o dia que foi inaugurada a hidrelétrica de Itaipu. Eu fiz uma reportagem lá, histórica, porque foi uma reportagem a 4 mãos, né? Eu e Chico José. Nós fizemos juntos, os dois, cada um narrava um pedaço da matéria, como se fosse um repórter só, mas éramos dois. E no final a gente se encontrou em frente às 7 quedas, que depois foram inundadas e nunca mais nós pudemos ver, né? Foi o dia que soterrou, que encheu de água as 7 quedas, encobriu. Você viu antes de... A gente deu a última imagem. Você foi uma das últimas pessoas que viu ao vivo. Isso, 7 quedas, isso aí. Tem mais uma foto aí? Cadê? Essa é a minha foto mais antiga como repórter. É você no meio? Sou eu no meio. Ó. Eu estava servindo o Exército, pelo jeito, né? O João Batista Bonaldo, meu colega que está segurando o gravador, e o outro é o Lazinho, que era o secretário da prefeitura, tá vendo? Essa foto é de 1973. Agora, eu tinha 5 anos quando o Tancredo Neves morreu. Você está brincando? Me lembro direitinho. 5 anos? 5 anos e me lembro de toda a cobertura. Puxa. Eu associo muito você ao fato, porque você estava ao vivo lá quando isso aconteceu, não? Estava. Eu tenho muito fiz... forte a imagem. Eu lembro do Tancredo Neves, do episódio Tancredo Neves, eu lembro de você. Eu fiz a maior parte das entradas ao vivo e foi um momento importante para a televisão, porque até aquele ponto o jornalismo participava muito pouco das programações, da programação. Eram entradinhas de 1 minuto, de vez em quando. Aí, no episódio do Tancredo, deu uma audiência muito alta para a TV Globo. E aí nós começamos a entrar. Eu fazia participações no Jornal Nacional de até 4, 5 minutos ao vivo falando, né? Eu lembro que logo que eu conheci o Cid Moreira, né? Ele falou assim para mim: como é que você falava lá aquele tempo todo? Eu falava, na verdade, porque tinha toda uma equipe por trás fazendo um trabalho de rastreamento das informações. Eu também apurava minhas informações, a gente juntava isso tudo e punha no ar. Realmente, você ficava no Jornal Nacional, ao vivo, E durante falando o dia também. muito, dando muita informação. Isso. É isso. Cadê? Vamos ver. Foram inúmeros boletins como este aí. O nosso diretor, no fim da cobertura, o Armando Nogueira, ele publicou uma carta aos colegas em que ele diz textualmente assim, cita a mim e ao Antônio Brito, que tinha sido nosso colega na Globo até pouco tempo atrás, né? E diz assim: hoje o telejornalismo brasileiro atingiu a sua maioridade. Uau. Isso aí eu tenho. E foi com você, hein? E foi comigo com você. Com a equipe toda, né? Mas foi com você, foi sua cara lá, a imagem histórica é essa daí. Isso aí. Agora, eu era moleque, eu sempre via na frente do Jornal Nacional o Cid Moreira e o Chapelin, Cid Moreira e o Chapelin. E um dia eu vi você lá. Foi. Eu estranhei e falei, caramba, pra mim que só os dois apresentavam o telejornal. Me tira essa dúvida, você foi a primeira pessoa que apresentou o telejornal sem ser o Cid Moreira e o Chapelin? Não, o primeiro repórter. Primeiro repórter? Primeiro repórter. A Globo tinha outros locutores. O Celso Freitas. Ah, é verdade, né? Celso. O Marcos Rummel. Teve outros apresentadores, mas repórter... Você foi o primeiro? Fui o primeiro que me sentei naquela cadeira, morrendo de medo. O dia da minha estreia foi um negócio maluco, sabe? Então eu fiquei lá, me deram o texto, eu falava, o texto de abertura era meu, né? Então eu já sabia o que era, já tinha decorado aquilo, falei, não vai ter erro, né? Quando começou a tocar aquela música do Jornal Nacional, eu vi que o texto desapareceu do teleprompter, entrou um outro com as coisas que eu não sabia o que era, aí o cara só falou assim, lê. Aí sabe o que era? Até aquele dia, a TV Globo estava fora da cobertura do impeachment do presidente Collor. Ela estava ainda esperando ver o desdobramento das 92. coisas. 92, tá. Naquele dia, eles resolveram começar a cobrir a história. Aí tinha na bancada do Jornal Nacional. Tinha 3 laudas de texto explicando tudo, sabe? Aí eu li, não errei, né? Não colocou nem um trupico no meio? Aí o Cid Moreira estava do meu lado, né? Quando eu acabei de ler, ele falou, começou bem. Na ocasião... Legal ouvir isso do Cid Moreira. Na ocasião, você estava cobrindo o Chapelin.
Estava cobrindo o Chapelin. Isso Qual mesmo. foi o primeiro jornal que você apresentou oficialmente? Falou, não, este aqui você não está cobrindo ninguém, você é o âncora oficial. Foi o Bom Dia São Paulo, em 1986, na época do Plano Cruzado. Quando eu comecei a dizer para a Globo que eu gostaria de ser, não é apresentador, né? De ser editor-chefe e apresentador do jornal, que chamam de âncora. É o né? âncora. Aí eles não queriam de jeito nenhum. Não queriam, achavam que eu era repórter, tinha que ser repórter, que eu era muito caipira, um monte de coisa. Aí um dia eu fui ao banco, encontrei um colega que tinha se mudado para a TV Cultura, e o colega falou, você não quer trabalhar na Cultura? Eu falei, eu quero, vamos. Aí fui para a Cultura. Então o Jornal da Cultura, a rigor, foi o meu primeiro telejornal ancorado, né? Que falava Jornal da Cultura com Carlos Nascimento. E a equipe que estava comigo, que era uma equipe ótima. Então, aquele foi o primeiro jornal. Dali eu fui para a TV Record, da família Machado de Carvalho, ainda e do Silvio Santos, era deles, né? Eu fiz o Jornal da Record, ganhamos o prêmio APCA, melhor telejornal, os 2 anos seguidos. Depois, aí, a Globo me chamou de volta. Eu lembro de você no Globo Rural. Globo Rural, fiz o primeiro Globo Rural. Acho que tem a foto aí. A Globo achava mesmo que você era caipira, hein? Total. Falou, você vai ver o que você vai apresentar? Você quer apresentar? Então tá bom. Põe ele no Globo Rural. Pronto, é isso. Você sabe que quando o Globo Rural começou, o apelido do jornal internamente era Mandioca News. É sério. E, de fato, eles queriam alguém que tivesse raízes, né? E eu sempre fui um pequeno agricultor. Toda a vida tive sítio, sempre gostei de plantar, de criar essas coisas. Aí eu fui para lá. E eu fiz a estreia do Globo Rural, fiquei os 2 primeiros anos, fiz reportagens, fiz várias coisas lá. Tem aí o Carlos Nascimento? Cadê? Eu quero ver o Carlos Nascimento no Mandioca News. Cadê? Você viu o tamanho da gola? Eu adorei, cara. A gola veio até aqui. Pra mim é o John Travolta Não, rural. você sabe que foi resolvido na última hora. Que roupa que vai ter o apresentador Globo Rural? De gravata não pode ser. Ah, então sem paletó. Ah, não, também não. Então fizeram isso aí, mas ficou até razoável. Mas vou falar uma coisa, quando o Thiago Leifert, aliás, que eu gosto muito do Thiago Leifert, quando ele começou a apresentar o Globo Esporte de tênis, foi um frenesi. Olha, ele quebrou o protocolo, está de tênis. Agora, aquele lá foi o quê? Anos 80? Olha aqui. É dia 6 de janeiro de 80. Isso é quebrar o protocolo, velho. Isso é... Você vê que eu estava meio assustado, né? Falando baixo, assim, porque não tinha teleprompter. Eu tinha que memorizar o que eu ia falar. Mas ali, ó, tá uma pegada meio Al Pacino Scarface. Obrigado. Igualzinho. Agora, uma coisa que eu não sabia a seu respeito é que você tinha um navio. Você tem um navio? Não é que eu tenho um navio. Aí uma história assim. Eu sempre gostei de navegação fluvial. Eu sempre fui do rio, nunca fui do mar. Se você me convidar para ir à praia, eu vou na sua casa lá para tomar umas e tal. Mas eu sou meio assim. Agora, rio eu gosto. Eu cacei, pesquei desde moleque. E eu tive um amigo de escola, de adolescência, um grande amigo. E ele queria fazer um barco, e tanto ele falava do barco que ele me pôs no meio da história do barco, e eu acabei virando parte. Infelizmente, eu perdi esse amigo muito novo. E na época, eu falei assim, no dia do enterro dele, eu falei, eu vou fazer o navio, eu vou dar o nome dele. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer o navio, né? Porque é um barco grande que a gente queria fazer, né? Aí eu fui abrir uma empresa de navegação, devagarinho, eu me tornei sócio de um outro cara para ir aprendendo as coisas, né? E um dia eu falei para minha mulher, falei, olha, o negócio é o seguinte, é agora ou nunca. Aí nós começamos, a gente começou a construir o navio, que agora faz 10 anos que eu estou fazendo. Como chama o navio? Homero Cremble. Uau. Homero Cremble. Você ficou 10 anos fazendo o navio? 10 anos. Sabe quem é o Homero? Homero é tio da Raquelzinha Cremble, essa menina que faz a Globo News, a correspondente na Casa Branca. Homero era tio dela. Aí, agora está quase pronto, se Deus quiser. Eu já ouvi dizer que o navio é um luxo, é um dos melhores navios que o Brasil já teve. Você vai me arrumar dor de cabeça. Nada, cara, é um navio top de linha. Vamos ver o Carlos com seu navio maravilhoso aí. Olha aí, é esse aí? Não? É esse aí. É esse aí, não? Aquele é o meu colega de pescaria, é o Vandão. O Vandão? Esse é o começo da história. Quem lá. tá de barriga pra fora, você? É ele. Eu sou o barbudo ali do lado. Você é o barbudo. Vamos ver se tem uma imagem do navio. Deve ter. Agora é sério, põe o navio do Carlos Nascimento. Cadê?
Vocês acreditam que rio é aquele? Que rio é aquele? O Rio Tietê. É o Tietê? É o Tietê, a 300 quilômetros de distância de São Paulo. Eu sempre achei que o Rio Tietê dá pra andar de carro, de navio eu não sabia. Ah, nessa distância já é um rio navegável, um rio bonito, um rio conservado. Em qual cidade que é ali? Barra Bonita. Barra Bonita. É onde nasce o Tietê, não? Não, o Tietê nasce em Salesópolis, aqui em cima. Tietê, você não foi na escola mesmo que eu fui, que falava que o Tietê é o único grande rio que nasce, que não deságua no mar, é o contrário, que vai pro interior. Seu professor nunca falou isso? Falou, mas eu devia estar fazendo outra coisa. Eu devia estar fazendo outra coisa na hora que ele falou isso aí. Eu vou te falar por que eu brinquei com você. Porque a maior parte dos paulistanos nunca foi para Barra Bonita, nunca foi lá ver o Tietê lá embaixo, entendeu? É, porque a gente, quando vê Tietê, não é uma coisa boa. É claro. Vai falar, eu não vou viajar para ver o Tietê. É isso. Mas agora, esse é o Tietê. E por ali você vê o que nós deixamos de fazer aqui na capital, como poderia ser, né? O que nós estamos perdendo, né? Totalmente, cara. Então, assim, você viu que é um barco grande para 500 pessoas. E ele não é para eu passear, é um barco de trabalho, vai fazer passeios. Todo mundo que está vendo aí vai ser informado quando a gente começar a navegar. O Tietê, então, só é podre aqui em São Paulo? Eu diria que muito próximo de Barra Bonita ainda é ruim. Os 250 quilômetros para baixo é que ele começa a limpar. Quando que vai estar o barco disponível? Essa é a pergunta que me fazem. É? Eu acho que até o fim desse ano, se Deus quiser. Até o fim do ano? Se Deus quiser. Agora, o que eu não sabia de você é que você tinha um barco, agora eu sei. E o que eu não sabia é que você caça jacaré. Não, agora não mais. Se eu for caçar jacaré agora, eu vou preso. Mas você já caçou jacaré? Quando eu era moleque. Já. Olha, é o Carlos Nascimento Dandy, o caçador de jacaré. Tem aí o Carlos caçando jacaré? Vamos ver. Olha lá, ó. Eu sou aquele da foto da esquerda, aquele com cabelo de soldado lá no meio, tá vendo? Tem um jacaré maior ali, que sou eu lá. Aí, ó, esse aí, e eu estou embaixo aqui também. E fala uma coisa, você comia o jacaré depois? Eu nunca comi o jacaré, porque a isca do jacaré é muito fedida. Então eu lidava com aquilo. Vocês dão para caçar jacaré? Meia do Diguinho caça o jacaré. Como é que é? Uma meia do Diguinho dá para caçar o jacaré? Dá, eu acho que dá. Qual que é a isca do jacaré? É o bofe do boi, ou é a parte do pulmão do boi. E aí você deixa apodrecer mais ou menos uns 4, 5 dias dentro de uma lata. E aí você coloca. Não pode fazer nada disso mais, agora é contra a lei. Punha lá na lagoa e o jacaré vai lá e come. Num anzol grande. E o que faziam com jacaré caçado? Bom, os meus colegas comiam... Então o Danilo não vai pescar porque ele não entrega o bofe por nada. Cala a boca. Os meus amigos comiam a carne. O meu compromisso era com uma senhora que fazia remédio para bronquite. Ela é a que tinha aqui debaixo das axilas do jacaré. Glândula. Então eu cortava aquilo tudo e dava para ela. Você ainda fala com seus amigos da Globo? Tem um WhatsApp dos amigos da Globo? Eu tenho. Não só isso, como faz um tempo atrás, eles me convidaram para fazer parte do grupo deles. Mas aí eu li um dia que a Globo não queria que ficasse com muito acesso de gente de fora e tal, e educadamente eu me retirei. Tem foto dos amigos da Globo, do Carlos Nascimento aí? Olha, aí tem sim. Tramontina, Tonico Ferreira Silva Popovic, o Caco Barcelos, eu, meu filho João, Ernesto Palha, Sandra Lemberg e minha mulher Rosi. Demais. Fui na festa de 70 anos do Tonico Ferreira, que agora já não está mais lá na Globo. Demais. Essa é a turma com quem eu comecei, lá embaixo, bem lá embaixo. Todo mundo começou junto. O Caco veio depois, o Caco veio um pouco Uma geração depois. Mas ele já era repórter policial. Danilo, O que é? O que é? Tem uma notícia aqui de última hora, gente. Meu Deus do céu. Você tá brincando? Armação, hein? Não, jamais. Não, Jamais. né? Isso aqui é um programa sério. Não, jamais. A armação aqui já... Eu não acredito. Eu não vou falar isso aqui. Eu não sou... Não, tá, isso aqui tá... Pelo amor de Deus. Eu vou aproveitar que eu tô com um profissional aqui e vou pedir pra você dar essa notícia que eu não tenho... Eu não me sinto... Não, eu não vou falar isso. Eu vou pedir se você puder dar essa notícia. Vai me deixar mal com o patrão, hein? Jamais, jamais. Eu vou pedir que você dê essa notícia aí que acabou de chegar, uma coisa um pouco urgente até. Vai me deixar mal com a minha mulher, hein? Jamais, jamais. Cuidado que você vai me dar pra falar aí. A rede mundial de computadores e internet foi fechada na manhã de hoje e deve permanecer definitivamente fora do ar. Milhares de famílias estão desoladas com o fato de ter que conversar durante o jantar, sem ter como espalhar corrente e fake news no WhatsApp
as tias voltaram ao velho hábito de fofocar na janela. Um rapaz completamente desorientado foi preso ao tentar mandar um nude balançando a jereba no meio da rua. As ruas do centro da cidade estão tomadas por dependentes em abstinência e se juntaram para se xingar ao vivo em via pública devido à falta do Twitter. Roger Moreira e Danilo Gentili foram vistos em meio ao tumulto. Mais informações no decorrer da nossa programação ou via telegrama. Até mais. Nessa última hora, estamos sem internet. Esse foi Carlos Nascimento. Muito obrigado por ter vindo. Volte em breve. Tem muito assunto pra gente conversar ainda. Espero te receber em breve. Voltamos já com mais atrações. Sai daí. Valeu.